Se você já viveu em algum relacionamento, uma situação em que depois que passou ali a fase de 1 ano, 2 anos, o período da paixão, você começou a ver a pessoa de outra forma, começou a perceber que aquela pessoa não fazia as coisas como ela fazia antes, provavelmente você estava se relacionando o tempo todo com um arquétipo. E é sobre isso que eu vou falar agora. Pare de se relacionar com arquétipos. Eu me chamo Júnior Nogueira, sou hipnólogo clínico e facilitador comportamental e convido você para me acompanhar e assistir esse vídeo aqui hoje. Vamos lá? Antes de iniciar esse vídeo, eu gostaria de dizer para você que o meu método terapêutico, o modelo terapêutico com que eu trabalho, ele visa trabalhar o ser humano como um ser integrativo, um ser holístico. Por isso, eu mesclo diversas áreas do conhecimento humano para formular a minha terapia e ajudar você, que é meu cliente, meu paciente, a atingir aqueles resultados que você espera nas diversas áreas da sua vida com muito mais precisão, com muito mais intensidade, com muito mais integratividade e integridade, para que você se aproxime cada vez mais daquilo que todos nós almejamos, que é uma vida mais feliz, uma vida mais completa. Dito isso, vamos então ao que interessa. Antes de falar sobre se relacionar com arquétipos, eu preciso explicar o que são arquétipos. A primeira vez que o termo arquétipos surgiu foi com Platão. Então, Platão dizia que existe um universo superior ao nosso, onde lá nesse universo habitam todas as formas primordiais da existência. Tudo que de mais perfeito existe habita nesse universo, nesse profundo inconsciente coletivo. Então tem o homem perfeito, a mulher perfeita, os objetos perfeitos, Os arquétipos então seriam maquetes, seriam programas perfeitos daquilo que nós vamos expressar depois na nossa vida no mundo. Mais para frente, o médico, o Dr. Carl Gustav Jung, um grande médico, um grande influenciador, principalmente das minhas ideias em relação à psique e à psicologia humana, ele detalhou, ele mapeou grande parte desses arquétipos da vida humana. Então ele trouxe vários arquétipos lá, o arquétipo da mãe, o arquétipo ânima, o arquétipo ânimos, que se relacionavam com a energia masculina e a energia feminina, o arquétipo do mago, o arquétipo da sacerdotisa, enfim. Ele mapeou esses arquétipos na nossa psique e ele descobriu ou trouxe à tona que o nosso inconsciente está o tempo inteiro recebendo influências desses arquétipos. Então nós trocamos energeticamente informações através do nosso inconsciente com esse universo de ideias primordiais, que Jung chamou de inconsciente coletivo, e nós buscamos informações e emanamos informações internamente para esse universo, para esse todo, esse mar, que é chamado do nosso inconsciente coletivo. A professora Mabel, a doutora Mabel, na verdade, professor Hélio Couto, fala muito sobre os arquétipos, o quanto os arquétipos influenciam na nossa vida, no cotidiano, influenciam no trabalho, influenciam na nossa carreira. Então nós estamos o tempo todo sofrendo influências desses arquétipos. Ela e o Luca Ferronato têm um canal que chama Artétipos, que trata só sobre arquétipos, Então, esses arquétipos eles estão influenciando o tempo inteiro a nossa vida através da nossa psique. São energias psíquicas que influenciam as nossas ações, que influenciam os nossos sentimentos, as nossas emoções, que influenciam os nossos comportamentos. Estão o tempo inteiro em influência com a nossa psique, influência com a nossa vida. Mas o arquétipo que eu quero trazer hoje aqui é, se você é mulher, se relaciona com o arquétipo do homem, o ânimos, E se você é homem, se relaciona com o arquétipo da mulher, o seu lado feminino, a ânima. O que acontece? Então, quando nós nascemos, nós temos essa ideia do homem, a mulher tem a ideia do homem perfeito e o homem tem a ideia da mulher perfeita dentro da sua mente. Então, a primeira pessoa ou os primeiros seres que nós vamos nos relacionar, que representam, que expressam esses arquétipos, é o nosso pai e a nossa mãe. Então, nós temos o arquétipo ânimos, que representa a energia masculina, e nós temos o arquétipo ânima,
não sei se tem acento, acho que tem, que representa a energia feminina. Logo, nós projetamos na nossa mãe o arquétipo ânima e no nosso pai o arquétipo ânimos. Então é assim que nós nos relacionamos com essas energias. O nosso primeiro contato com o mundo. Conforme a vida vai passando, nós vamos nos individualizando, nos individuando, nos separando cada vez mais dos nossos pais e nos relacionando com o mundo de diversas formas. Nós vamos, então, absorvendo aquele nosso arquétipo mais presente, no caso os homens absorvem geralmente o ânimos e a mulher absorve geralmente a ânima. Porém, nós seguimos muitas vezes com aquele ideal de mulher perfeita, de ânima perfeita que está lá dentro do nosso inconsciente. E a mulher segue com o ideal de homem perfeito que está no seu inconsciente também. Isso quando a gente assiste a filmes, por exemplo, a desenhos da Disney, de Hollywood, que nós vemos a princesa, né? Nós homens vemos a princesa, aquela mulher perfeita, meiga, delicada, né? Toda voltada ali para o príncipe encantado, e a mulher que assiste o príncipe encantado, aquele homem forte, né? Aquele homem bonito, aquele homem que vai dar tudo aquilo que ela planeja, o que ela busca, né? Que é o amor, o acolhimento, a proteção, muito audaz, enfim, tudo isso acaba se relacionando e influenciando ainda mais a nossa psicologia. E quando a gente vai para a vida e começa a se relacionar com outras pessoas, nós projetamos geralmente nessas nossas relações esses arquétipos que estão presentes no nosso inconsciente. Então, eu como homem, quando eu vou me relacionar com uma mulher, eu tendo a projetar nessa mulher aquele arquétipo, aquela visão de mulher perfeita. E como a minha mente, muitas vezes, ela me engana, muitas vezes quando eu projeto eu não tenho a consciência dessa projeção, né? Ainda mais na fase da paixão, em que nós somos bombardeados por emoções positivas que nos influenciam a procriação, que nos influenciam a ficar com aquela fêmea e, no caso da mulher, ficar com aquele macho, né? De forma biológica mesmo. E todas essas influências nos impulsionam a ficar com aquela pessoa. Então, como nós temos o filtro, por exemplo, da generalização, da deleção dentro da nossa mente, a PNL já traz isso, né? Logo, nós tendemos a ignorar os defeitos, vamos dizer assim, daquela pessoa. Nós tendemos a não enxergar. Por quê? A nossa biologia está influenciando para que a gente fique com aquela pessoa. O nosso inconsciente está nos influenciando, dizendo que aquela pessoa é a representação da mulher perfeita para nós. E no caso das mulheres, aquele homem é a representação perfeita do arquétipo do homem para as mulheres. E isso tudo está acontecendo de forma inconsciente. Logo, quando essa fase da paixão passa, que essas emoções tendem a diminuir, e daí esse véu tende a se desvelar, eu começo a me relacionar com a verdadeira pessoa que está ali por trás daquela situação. E daí eu começo a observar defeitos que eu não percebia antes nessa pessoa. Eu começo a observar que ela tem situações que ela faz que não me agrada tanto assim, ou que não tão próximos da perfeição assim. E daí eu começo a me decepcionar. Eu falo, mas não foi por essa pessoa que eu me apaixonei. Na verdade, eu me apaixonei por aquilo que eu projetei nessa pessoa e não pela pessoa propriamente dita. Então, entender tudo isso, entender como isso influencia, nos ajuda a ter mais clareza nos relacionamentos. Todos nós, seres humanos que estamos aqui, nenhum de nós é perfeito, por isso nós estamos aqui. O nosso mundo de perfeição é outro mundo, é um mundo mais profundo, mais acima da nossa existência ainda. Então, se nós estamos aqui de carne e osso, vivendo essa experiência material, vivendo essa experiência física, todos nós temos coisas a ajustar, todos nós temos coisas a melhorar em nós estamos aqui para tornar o mundo melhor e nos melhorar enquanto seres humanos. Por isso, se eu preciso melhorar algo, é porque eu tenho defeitos em mim, eu não atingi a perfeição. Nenhum ser humano é perfeito, porque se eu atingir a perfeição, eu não precisaria estar aqui. Então nós precisamos ter essa clareza de ideias, principalmente nos relacionamentos, olhar para aquela pessoa como uma pessoa, deixar ela ser quem ela é, exatamente quem ela é e não o que eu espero dela.
Eu vejo muitos homens, né? Eu converso com muitos homens e muitos de nós temos no inconsciente também essa questão da mulher perfeita, de ser uma mulher que não tenha muito passado, que não tenha tido muitos relacionamentos, né? Que seja uma mulher mais puritana e na verdade o passado da mulher ou o passado do homem muitas vezes molda aquela pessoa para que ela seja quem ela é. São os nossos erros muitas vezes que nos ensinam a ser quem nós somos, que nos fazem, nos transformam para ser pessoas melhores, porque nós aprendemos. A nossa tendência, né, de um ser humano mais inteligente é aprender com os próprios erros. Então, o passado ele influencia nesse aprendizado, ele influencia para que nós não cometamos mais erros no nosso futuro, não cometamos os mesmos erros com as mesmas pessoas no futuro. Isso tudo é um pouco complexo porque nós pensamos que nós estamos o tempo todo consciente, que tudo que nós fazemos é de maneira consciente, é de maneira autossuficiente, que nós temos o controle de tudo e não é assim que funciona. Nós muitas vezes, na maioria das vezes, estamos nos relacionando com projeções que nós temos no nosso inconsciente e nem percebemos. Nós estamos vomitando material recalcado no nosso inconsciente e não estamos percebendo. E muitas vezes estamos ferindo outras pessoas e não estamos percebendo. Entende? Trazer isso para a consciência, que só as terapias nos ajudam a fazer isso, ajuda o mundo a ser muito mais real, nos ajuda a lidar com a realidade tal qual ela é. Entende? Nos ajuda a não esperar coisas além do que as pessoas podem nos oferecer. E nos ajuda a nos relacionar, nesse caso, com pessoas realmente reais, com pessoas que têm realmente uma história e que entram na nossa vida para nos agregar, para somar com a nossa história. Nós precisamos entender que nós também não somos perfeitos e que nós também estamos nesse caminho aí, trilhando esse caminho em busca da perfeição, mas que estamos longe de ser perfeitos, de ter essa perfeição que nós buscamos, tá? Então, parar de se relacionar com arquétipos é se relacionar com pessoas reais, entender, olhar para aquela pessoa, enxergar aquela pessoa tal qual ela é. E aí sim o amor verdadeiro surge, aí sim os relacionamentos serão mais intensos, aí sim os relacionamentos serão mais verdadeiros. Por quê? Porque eu estou enxergando a pessoa de verdade e não projetando naquela pessoa o que eu gostaria que ela fosse, ou esperando, ou tentando obrigar aquela pessoa a ser uma pessoa diferente do que ela é. E tudo isso influencia também quando eu estou conhecendo a pessoa. Por isso que é preciso muitas vezes um certo tempo para se conhecer realmente a pessoa, para entender e decifrar se realmente aquela pessoa vai fazer parte da minha vida, porque quando eu me relaciono com alguém, eu trago aquela pessoa para o meu campo de existência também. Né, os campos mórficos aí da constelação familiar. Então eu me relaciono com o campo daquela pessoa e aquela pessoa se relaciona com o meu campo. Tudo isso no nosso inconsciente, nosso campo mórfico. Então eu me envolvo com as energias de todo o clã daquela pessoa e essa pessoa se envolve com as energias de todo o meu clã, de toda a minha trajetória familiar. Então nós, muito mais do que nos relacionando, nós estamos envolvendo energias do clã, envolvendo o inconsciente coletivo todo, um campo mórfico todo e trazendo isso à tona para que nós possamos viver esses relacionamentos. Tá bom? Então, pare de se relacionar com arquétipos, comece a perceber se você está projetando ou se você realmente está se relacionando com as pessoas reais. E muitas vezes, além de tudo, esses arquétipos são contaminados. Então, quando eu me relaciono com meu pai, eu vejo ali meu pai e minha mãe, eu formulo um modelo de relacionamento ideal ali e muitas vezes é um modelo em que é um relacionamento abusivo, ou os meus pais brigam muito, ou eles não se respeitam, ou muitas vezes eles não se amam, enfim. E nessa minha interpretação infantil daquela realidade, eu trago aquilo para o meu inconsciente e eu busco relacionamentos para satisfazer esse pensamento, esse paradigma interno que eu tenho. Parece um pouco complexo, né? Mas é só você olhar para os seus resultados. Como são os seus relacionamentos? Geralmente você tem esse choque de parece que eu estou me relacionando com uma pessoa diferente do que eu estava no início. Você tem esse choque de parece que eu estou querendo mais cuidar do meu parceiro, da minha parceira. Parece que eu estou mais
querendo resolver os problemas dele do que me relacionar realmente com ele. Então, todas essas percepções da realidade, dos resultados da realidade, nos ajudam a entender se eu estou me relacionando com uma pessoa de verdade ou se eu estou projetando algo do meu inconsciente nessa pessoa e nesse relacionamento, tá bom? Espero que você tenha entendido, espero que eu tenha ajudado. Lembre-se sempre, assuma o controle, é muito importante você assumir o controle, principalmente da própria psique, tá bom? Então é isso, fique com Deus, até o próximo, tchau, tchau.